lá, esse aqui é o Europa 1400, é um joguinho de 2002, da Forehead Studios e da Joe Wood, eu gostava muito dele. Tenho dois já, mas eu prefiro esse, que é mais antigo, mas para mim é melhor. Parece que esse ano talvez saia o 3, eu estou curioso para ver como é que vai ser. Esse jogo é um simulador de vida e de comércio, ele se passa, né, começa em 1400 aqui, no final da Idade Média, portanto. A maioria dos jogos de Idade Média concentra no período anterior, né? Castelos, guerras, batalhas, cavaleiros, espada, etc. Esse aqui não, é um simulador de comércio, então ele se passa em uma cidade que você escolhe. Não tem uma representação de verdade histórica da cidade, mas aqui seria Londres, por exemplo. London. 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 London? Yes, London. You know, fish, chips, cup of tea, bad food, worse weather, Mary fucking Poppins, London. E se passa na cidade porque aqui se dá o desenvolvimento do comércio. No período final da Idade Média, você tem um crescimento do comércio e o estabelecimento, né, o crescimento, na verdade, de uma classe social ligada à cidade e ao comércio, que é a burguesia. Burguesia, 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 burguesia. O lugar do comércio é a cidade. Nesse jogo, então, você, na verdade, é um burguês. Você tem uma oficina e seu objetivo é produzir. Vamos olhar aqui, a minha oficina é produzir alguns produtos, vender e lucrar com isso. É basicamente isso. Só que tem um fator político também. Você vai crescendo economicamente, enriquecendo e vai aspirar cargos políticos também. Tem questão religiosa, tem tudo aqui. Então, por isso eu escolhi esse joguinho. Dá para ver um pouquinho mais do período final da Idade Média, que normalmente não é abordado nos jogos. Nesse vídeo, eu vou fazer algumas divisões em relação à produção, política, etc., para ficar mais fácil de entender o jogo. Bom, para começar, vamos dar uma olhadinha como funciona a produção e o comércio. Aqui, né? Eu tenho a minha oficina aqui. A primeira coisa a fazer é dar uma olhadinha aqui em quem trabalha aqui. Eu sou o mestre de ofício, eu tenho um grau de mestre e vou contratar alguns aprendizes para me ajudar. Eles vão aprender essa profissão. Eu escolhi ser um tailor, trabalhar com tecidos. Então, vou aumentar um pouquinho o salário, porque eles ficam mais felizes, trabalham melhor, produzem mais. Tá? Primeira coisa você tem aprendizes, eu sou o mestre, eu cuido da produção, e esses aprendizes, eles podem ser promovidos. Eles daqui de aprendizes, eles podem passar a jornaleiros. Jornaleiro aqui não tem nada a ver com jornal, imprensa e tal. Jornaleiro é que ganha por jornada. Ele é um empregado já qualificado, treinado, né? Isso dá um status para ele. Tá? Ele ganha por jornada, significa por dia. Vem de jour em francês, que é dia. Né? E isso aqui funciona como no esquema medieval de corporações de ofício. É tipo uma guilda que controla a produção, qualidade, preço, etc. Tá? Eu só tenho o direito de produzir alguns determinados produtos. Eu ainda não tenho um grau de mestre muito alto e assim você tem que ir evoluindo no jogo. Primeira coisa, vamos dar uma olhadinha aqui na matéria-prima, o que a gente precisa para produzir. Né? Tem lã, wool e flax, que é linho. Tá? E aqui o que eu posso produzir. Tudo bem? Para produzir, primeiro, matérias-primas. Eu vou mandar um carinha buscar mais linho nos arredores da cidade. E aqui eu tenho meu carrinho, que eu vou mandar para a feira. Depois eu vou falar como funciona a feira. Sim? Eu mando ele aqui. Pá, beleza. Aqui é a produção. Eu tenho que produzir tecido e aqui, por exemplo, meia para vender depois. E depois posso produzir cloaks também, que são tipo mantos assim. Tá? Vamos dar uma olhadinha então na feira para ver o funcionamento disso. Mandei meu carrinho aqui, né? E aqui tem produtos de todas as outras oficinas. Eles são úteis para coisas no jogo também. Esperando meu carrinho aqui, vamos dar uma olhadinha. Ó, lã, preciso comprar mais, né? Tem bastante lá. O preço
é 18. O normal é 18. Significa que está um preço médio, tá? Isso varia. Ó, vou comprar um tantinho aqui, só para a gente ter uma ideia. Mas esse preço flutua. Por exemplo, ó, cloak. Eu não posso produzir ainda, então vamos ver meias. Meias, o preço 49, o normal é 104. Significa que o preço está muito abaixo, então não seria interessante eu vender agora. Você tem que sempre tentar, claro, comprar matéria-prima mais barato e vender o seu produto mais caro. E isso fica flutuando de acordo com a lei básica da economia, né? De oferta e procura. Então, se eu produzo muito de um, quando eu vender, o preço vai despencar na hora. É assim que funciona. Aqui a feira, então, como eu disse, tem todo tipo, são várias profissões que você pode escolher, então tem vários tipos de produtos, desde espadas, coisas para as crianças, que depois eu vou falar como funciona a família, coisas para aumentar o seu standing, que eu vou falar sobre isso também depois, que ajuda na parte política do jogo, e a área central típica, né, com a sede administrativa, o Town Hall, e uma igreja. Aqui também, na parte central da cidade. Você pode ser, inclusive, aqui um membro da igreja e trabalhar na igreja, se você escolher isso. Meu carrinho chegou lá, né? Eu descarrego ele, tá aqui, pá, e já estou produzindo. Tem fabric aqui, né, o tecido, e já tenho meia. O preço ainda está muito baixo, não compensa eu vender nesse momento. Mas o ideal do jogo é esse. Você vai produzindo, vai vendendo, vai lucrando. Aos poucos, você tem que melhorar a sua oficina. Né? Por exemplo, aqui o catálogo. Ele aumenta a produtividade. Então é interessante você, o mais rápido possível, fazer isso. Mas você não tem muito dinheiro. Então, se eu fico esperando muito, eu não melhoro a minha produção e eu perco tempo, no final das contas. Eu, mesmo vendendo barato, talvez seria melhor vender para ter dinheiro para investir. Né, ter um capital aqui para investir e melhorar a produção. O Caboclin lá voltou com o linho, com o flex, e eu já ponho ele para produzir outra coisa. Tá? Essa é a base. A base do jogo é essa. Os empregados, você controla aqui o carrinho e tal, e você pode ir melhorando, aumentar a capacidade de armazenagem, etc., e melhorar ela por fora também. Extend, por exemplo, algumas melhorias contra ladrões, porque sim, você pode ser roubado. Na verdade, você pode ser até um ladrão no jogo, se você quiser. Tá? Essa é a base. Depois eu vou passar um pouquinho para frente para ver esse tipo de desenvolvimento, que você vai ganhando novos graus de mestre no jogo, e pode aumentar, inclusive, o tamanho da sua oficina e a variedade daquilo que você produz. Mas tem que ficar ligado nisso, na lei de oferta e da procura, o preço das coisas, quando você vai comprar, quando vender, e por aí vai. Aos poucos você vai enriquecendo. E com isso, o próximo passo é adquirir direitos civis para participar da política da cidade e tentar cargos aqui. Tá bom? Vamos ver agora um pouco sobre a questão política no jogo, como ele funciona, que é uma parte muito interessante, eu acho. Só para começar em relação à última parte, se você ver, a minha oficina já está muito maior. É um Tailor's Workshop. Tá? Só para ter uma ideia, já dá para produzir outras coisas, mas precisa de novos ingredientes, novas matérias-primas. Tá? Eu, por exemplo, comprei silver aqui, preciso mandar alguém buscar corantes, etc. Deixa eu ver aqui que eu vou mandar esse caboclo aqui. E tal. Só esqueci. Tá vendo? Eu já promovi a galera para jornaleiro. Tá? Você pode pagar um bônus, etc. Bom, eu acumulei uma certa grana, né? Daquela forma, fui vendendo meus produtos e tal. Tá aqui o carrinho, tem coisa para vender, sempre de olho no preço. Tá bom? Posso mandar lá para o mercado e tal. E eu adquiri direitos civis. Como assim? Eu adquiri o direito, o direito de participar na política da cidade, aqui no Town Hall. Sabe? Você compra aqui, eu já fiz isso. Né? Significa que nem todo mundo tinha direito de participar realmente das decisões desses burgos. Né? Só quem tinha uma certa renda, na verdade. Algumas pessoas tinham esse direito. Isso vai perdurar por muito tempo. A ideia de um voto censitário, por exemplo, mesmo quando você tem uma ideia do povo poder participar da política, por muito tempo isso está ligado à renda da pessoa. Só pessoas com uma determinada renda têm esse direito. Tem que lembrar que tipo de sistema político a gente tinha aqui nessa época. Eram monarquias.
né? Você tinha reis em boa parte da Europa Ocidental, e os reis e a nobreza controlavam a política, né? Os cargos de Estado eram todos ligados normalmente a famílias nobres, é uma coisa hereditária e tal. Só que agora você tem uma nova classe social, a burguesia. Pessoal ligado ao comércio que está enriquecendo, mas ainda não tem muitos direitos políticos. A questão é que essas cidades que vão se desenvolvendo, muitas vezes elas são relativamente independentes, isto é, elas têm um governo próprio, claro que ainda dentro de uma unidade administrativa maior, de um reino e tal, mas elas têm uma certa independência. E aí vem a ideia política, né? Você tem as pessoas que trabalham, tem trabalhos públicos, por exemplo, né, ligados a informantes, town bailiff, servants, council, e você vai, o ideal do jogo é que você vá crescendo nisso. Quanto mais rico você fica, você vai ganhando novos títulos. Aqui você, na verdade, é um burguês, mas consegue meio, pela riqueza, se tornar como que um nobre. Por exemplo, ó, eu vou aqui no Town Hall, apply for office. Vou colocar como Town Servant. Aplicar, e aí é tipo uma eleição, as pessoas vão decidir isso daí, vai ter uma votação, algumas pessoas vão decidir quem vai pegar esse cargo, tá? E aí o jogo tem algo muito interessante, tem vários itens, como eu falei, cada coisa produzida ajuda no jogo. Ó, aqui o preço tá bom, só um segundinho, então vou vender. Cada coisa produzida tem uma utilidade no jogo. Nesse Wood and Iron, por exemplo, se vocês olharem, ó, Silver Ring, eu vou comprar pôr na meu bolsinho aqui. Eu já tenho e tal, então nem vou pôr, na verdade. Mas eu estou usando um Silver Ring, significa que ele aumenta o meu status frente a certas pessoas desse nível aqui. Isso é muito importante. Como assim? A gente está falando, na verdade, na ideia de ostentação, de ostentar a riqueza, tá? Tem isso, depois, ó. Então, a correntinha de prata, depois vai ter coisas de ouro, uma série de itens que vão aparecer no decorrer do jogo para você comprar e vão aumentar o seu status. A mesma coisa vale para a sua casa. Essa aqui é a minha casinha, é bem simples, na verdade, mas ela tem algumas coisas que me ajudam, tipo um portal aqui, tá? Ele me ajuda com o tempo, gramado, chaminé e tal. Ela tem coisas, esgoto, né? Ela tem coisas que vão me ajudar a ter um status maior e as pessoas vão me respeitar. Então a chance de eu ganhar cargos é muito maior, né? É a questão da ostentação da riqueza. Não importa apenas ser rico e sim ostentar. Esse vídeo aqui vai ter uns cortes meio loucos, assim, que eu vou mostrar lá pra frente. Por exemplo, quando eu ficar mais rico, exemplos com a casa ficam mais fáceis de perceber, né? Quando eu tiver uma casa maior, por exemplo. E as coisas que eu vou usar também, tá? Então vamos dar um pulinho no tempo aí. Passamos aqui para 1435, né? Já deu um tempo. Eu tenho uma fortuna já considerável, eu tenho vários negócios agora. E essa aqui é o meu original, só para dar uma olhadinha. Eu tenho um nível de mestre muito maior, posso produzir muito mais coisas e etc. Mas vamos dar uma olhadinha na parte de ostentação de riqueza, a importância disso politicamente, né? O que acontece é o seguinte, tem uma escada, na verdade, como uma carreira. Você tem que ir galgar um passo por vez. Vão abrindo espaços, você se candidata e de acordo com a sua relação com as pessoas, elas te escolhem ou não. Até no joguinho você chegar até como imperador ou papa. Você pode chegar a papa também, são carreiras diferentes, mas dá também. Tá? O que eu quero dizer com ostentação? Primeiro, como você se mostra, né? Eu falei que tem coisas que todos os outros artesãos produzem e você pode comprar. Eu vou dar exemplo aqui, eu tenho uma correntinha de ouro que eu posso usar, isso vai melhorar meu status perto dessas pessoas. Essas pessoas vão gostar mais de mim, vão me admirar um pouquinho. Até um pentezinho ou perfume, o que seja. Você tem uma série de objetos que você pode comprar
para aumentar o seu status frente às outras pessoas, para ajudar nessas eleições. Tá? É aos poucos, mas vai. Outra coisa, eu construí uma casa maior, né? Essa aqui é a minha vila, agora ela é maior em vários sentidos. Ela tem, por exemplo, uma série de melhorias que eu já fiz aqui, elas custam caro também, mas eu já fiz, elas melhoram sua vida em vários sentidos. Desde você viver mais, porque no jogo aqui você morre e aí tem que escolher um herdeiro, você tem que casar antes e tal, e ter um filho que vai assumir o seu lugar, mas você vive por mais tempo, por algumas melhorias e tal, questões relativas à segurança e do status também, né? Como aqui, saúde, gramado, standing bônus, uma estátua e por aí vai. Tá? A ideia é essa. A sua casa mostra também essa riqueza, ela tem que mostrar. Se você for pensar, mesmo nas cidades italianas, onde o comércio era muito forte nessa época, elas são lindíssimas, né? Estão lá até hoje e elas são feitas para mostrar riqueza no exterior e no interior. Né? Você tem até aquela ideia de um incentivo à arte, inclusive, para uma decoração interior para mostrar riqueza, porque isso tem a ver também com poder político. Tá? No interior eu vou mostrar que tem mais cômodos e esses cômodos te dão mais opções também. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Drawing Room. Eu posso organizar um evento aqui na minha casa e convidar algumas pessoas, né? E aqui o quanto você vai gastar, quer dizer, o que você vai ter, né? Game, né? Carne and the most exquisite wine, né? São vinhos caros e tal. E aí você escolhe quem você vai convidar. E de acordo com o tanto de pessoas, normalmente se você quiser melhorar sua relação com alguém que vai votar em alguma coisa que te interessa, você chama essa pessoa, tá? E aí você organiza esse evento. Se o evento for um sucesso, de acordo com o quanto você gastou, você melhora seu status com essas pessoas e tem mais chance nas eleições. Aqui tem outra coisinha também. Cadê o Wine Cellar? Aqui. O meu porão, minha adeguinha. E tem uma coisinha legal aqui. Secret Hiding Place. Aqui eu posso esconder dinheiro para não pagar impostos. Por exemplo, eu vou esconder uma parte, né? Deixa esse dinheiro escondido aí. Por exemplo, tem imposto quando você morre, de herança e tal. Isso não entra, né? Tipo, uma corrupçãozinha da época também dá para fazer. Tá? Então é isso. E você tem muitos exemplos disso em documentos. Eu vou dar um exemplo aqui, até uma senhora que escreveu de posses, né, em 1491, que envia dinheiro a alguém para comprar coisas para ela. Olha o que ela diz. Né? Empregá-lo, né, o dinheiro na compra de uma corrente de ouro ou qualquer outra novidade elegante. Mas o que importa para ela, na verdade, é que ninguém mais tenha aquilo que ela tem. É uma ideia de exclusividade, você se destacar. Isso é muito importante na ostentação. Né? Eis o que desejo: ametistas gravadas, rosários de âmbar, negro e de ouro, tecido negro para um casaco que não achará seu par no mundo. Né? Que seja diferente de tudo. Né? Não importa, desde que seja de primeira qualidade. Se não houver de qualidade superior àquela que usarem à minha volta, prefiro ficar sem. É exatamente isso, é uma ideia de ostentar essa riqueza e se destacar. Isso funciona mais ou menos até hoje. Mas era muito importante politicamente. Certo? E é isso aí, o jogo é basicamente isso, você subindo nessa sociedade, ganhando mais poder econômico e político também, né? Dependendo da sua posição, você pode mudar leis, você pode fazer uma série de coisas, você tem vantagens dentro dessa sociedade também, né? É legal de ver, porque isso mostra esse período em que as cidades voltam a crescer, lembrando, elas ainda são muradas, sim, mas é um período
esse período final da Idade Média é um período em que as cidades se desenvolvem, até por isso elas são mais seguras, elas voltam a ter uma economia aquecida, o que não era no começo, né, que teve um processo de ruralização, muitos ataques às cidades e etc. A economia muda. Se antes no feudo, né, no senhorio medieval mesmo, típico, quando você tinha um senhor feudal, um nobre, com muitos servos, a economia era mais autossuficiente, voltado para uma produção mais interna, não tinha uma ideia de comércio, mas uma série de coisas mudou, né? Você tem uma produtividade, inclusive, maior de alimentos, isso libera mão de obra, e a cidade acaba atraindo bastante gente. Primeiro, pelo próprio desenvolvimento econômico, você tem empregos, você tem riqueza sendo produzida, a liberdade, né? Quem está numa cidade não é um servo, né? Não está preso à terra, preso a uma pessoa. Lembrando que é uma questão legal. Até que a gente brinca que filhinho de servo, servinho é mais ou menos isso. Aqui não, aqui você tem uma ideia de liberdade, uma ideia de uma possibilidade de enriquecimento. Ainda não é para a maioria da população. Claro, né? As cidades vão crescendo, mas a maioria da população ainda vive na zona rural, né? E a cidade, assim, a gente fala, nossa, que maravilha, mais ou menos, né? As pestes, doenças matavam muita gente, tem uma sujeira terrível, né? Relativa à doença, mesmo violência, incêndios, isso tudo aparece aqui no jogo também. Tá? Mas mesmo assim as cidades começam a crescer, voltam a crescer, principalmente em algumas regiões da Europa. Fica mais dinâmica a economia. É claro que o rei, os nobres se interessam por isso, isso dá dinheiro em impostos, um desenvolvimento até tecnológico também para o lugar, incentiva isso e por aí vai. Então a gente tem um período que aos poucos vai mudando a cara da sociedade na Europa Ocidental. Uma coisa que demora, não é em todos os lugares, não é do dia para a noite. Se a gente pensar servidão, você tem em boa parte da Europa ainda no século XVIII, em alguns lugares ainda no século XIX existe servidão, mas essa classe, a burguesia, os burgueses, os comerciantes, artesãos e etc., vão ganhando poder econômico. Burguesinha, 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 burguesinha.